Com certeza! Prepare-se para conhecer uma imersão nos detalhes do poder, da traição e da impiedade que redefinem o crime organizado. O que acontece quando os filhos herdam um império construído sobre o sangue e o medo? No México, a resposta está sendo escrita em sentenças de prisão, emboscadas nas montanhas e rios de fentanil que inundam o mundo. Estamos testemunhando o crepúsculo de uma era e o nascimento de uma nova, ainda mais brutal, no narcotráfico. No dia 3 de maio de 2026, aguarda-se a sentença em Chicago, no Tribunal Federal do Distrito Norte de Illinois, para Ovidio Guzmán Lopes, o terceiro filho de Joaquim El Chapo Guzmán. Ele se declarou culpado de 27 acusações relacionadas ao tráfico de drogas e formação de quadrilha. Pouco antes, em 22 de fevereiro do mesmo ano, nas montanhas do município de Tapalpa, em Jalisco, o exército mexicano, com apoio da inteligência norte-americana, eliminou Nemésio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, fundador e líder inconteste do cartel de Jalisco Nova Geração. Dois acontecimentos marcados por um intervalo de menos de 3 meses. Duas conclusões para uma mesma era: a dos pais fundadores do narcotráfico mexicano em sua manifestação moderna, global e profundamente conectada ao fentanil. Joaquim Guzmán Loera, classificado pelo FBI como o criminoso mais procurado do planeta, cumpre pena de prisão perpétua, acrescida de 30 anos, na penitenciária de segurança máxima Supermax, em Florence, Colorado. 23 horas diárias numa cela sem janelas, sem chamadas telefônicas, sem cartas, sem acesso à imprensa, sem visitas. Nemésio Oseguera Cervantes, cuja captura valia uma recompensa de 15 milhões de dólares oferecida pelo governo norte-americano, foi abatido, morto nas montanhas de seu próprio estado, por projéteis do seu próprio estado. Seus filhos, alguns presos, outros foragidos, em negociações com promotores dos Estados Unidos ou assumindo a liderança das organizações que seus pais construíram ao longo de uma vida. Esta narrativa vai além da mera crônica criminal. É o relato do que ocorre quando o poder, erguido sobre o medo e o sangue de 3 décadas, é transferido para a geração seguinte, e do destino que essa nova geração lhe confere. Nos anos 80, quando Guzmán pai iniciava a construção de seu negócio nas montanhas da Sierra Madre, e Oseguera cruzava ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos para colher frutas nos campos da Califórnia, ninguém imaginava que seus filhos se tornariam protagonistas absolutos da crônica criminal global do século XXI. Naquela época, o cartel de Sinaloa era apenas um dos vários atores regionais, dividindo o México com o clã Arellano Félix, o cartel de Juárez e os remanescentes da Federação de Guadalajara. O cartel de Jalisco Nova Geração sequer existia. Ele surgiria somente em 2010, das ruínas do desmantelado Cartel do Milênio. Agora, na primavera de 2026, são justamente os filhos dos fundadores que ditam o destino de bilhões de narcodólares, as rotas que o fentanil seguirá para os Estados Unidos e quantas vidas serão ceifadas nas cidades mexicanas até o final deste ano. Segundo dados oficiais da DEA, o cartel de Sinaloa e o CJNG, juntos, fornecem mais de 90% do fentanil no mercado norte-americano. 2 cartéis, 2 heranças, 2 caminhos completamente distintos trilhados por seus herdeiros. Os Los Chapitos, como são chamados os filhos de El Chapo, transformaram sua facção do cartel de Sinaloa na operação de produção criminal de opioides sintéticos mais tecnologicamente avançada na história do narcotráfico. Já o CJNG, após a morte de seu fundador, enfrenta uma aguda crise de sucessão, cujo desfecho ainda é incerto. É a partir deste ponto que esta história se desenvolve. Não de biografias de infância, mas do que está acontecendo neste exato momento, na primavera de 2026, e do que isso representa para o México,
para o mercado de drogas dos Estados Unidos e para qualquer pessoa que possa se deparar com uma pílula comprada por $9 através de um aplicativo de mensagens. Naquela época, os pais construíam túneis sob a fronteira com os Estados Unidos. O primeiro túnel de El Chapo surgiu em 1990, sob Água Prieta, equipado com ventilação, iluminação e um elevador hidráulico disfarçado de mesa de bilhar. Eles erguiam cadeias logísticas, esquemas para subornar juízes, militares e oficiais aduaneiros, e redes de distribuição em 80 cidades americanas. Construíram por décadas, pagando por cada tijolo dessa fundação com penas de prisão, guerras contra concorrentes e incontáveis corpos. Agora, os filhos lutam principalmente entre si e destroem o que lhes foi legado, ao custo de milhares de vidas. A questão principal não é quem, entre os herdeiros, é o mais cruel. A pergunta central é: eles se tornaram diferentes? Mais inteligentes que os pais ou mais estúpidos? Mais calculistas ou simplesmente mais impiedosos? O que essa troca de gerações significa para organizações cujo faturamento anual supera o produto interno bruto de dezenas de nações? A resposta reside nos detalhes. E os detalhes começam do princípio. Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? Entre esses dois mundos, o mundo dos pais e o mundo dos filhos, não há apenas uma diferença de idade, mas uma realidade fundamentalmente distinta. Os pais construíam numa época em que a sociedade americana não tinha a menor ideia do que era o fentanil. Quando a palavra cartel era associada à cocaína, a filmes e à Colômbia, mas não a uma pílula sintética prensada num laboratório nas montanhas de Sinaloa, capaz de matar um estudante em Ohio 40 minutos após ser ingerida. Agora, tudo é diferente. Em fevereiro de 2025, a administração de Donald Trump designou oficialmente o Cartel de Sinaloa e o CJNG como organizações terroristas estrangeiras, no mesmo registro da Al-Qaeda e do ISIS. É o primeiro precedente desse tipo na história americana para cartéis de drogas. Isso alterou os parâmetros legais da luta. Contra os membros dos cartéis, agora se aplicam as normas do Patriot Act, e suas contas são congeladas em qualquer parte do mundo onde haja relações de correspondência com o sistema do dólar. Os filhos de El Chapo e de El Mencho atuam a partir de então não apenas como narcotraficantes. Eles agem como sujeitos em guerra contra o Estado. E é justamente nesse campo que se decide quem vencerá. No dia 4 de abril de 1957, na vila de La Tuna, município de Badiraguato, estado de Sinaloa, nascia Joaquim Artivaldo Guzmán Loera. Seu pai, um pequeno criador que cultivava papoulas. Ele terminou a escola na 3ª série. Seus primeiros ganhos com o narcotráfico vieram na adolescência. Seus filhos, no entanto, cresceram em condições fundamentalmente diferentes. Ivan Artivaldo Guzmán Salazar, o primeiro filho de seu primeiro casamento com Maria Alejandrina Salazar, nasceu em 1983. Jesus Alfredo Guzmán Salazar, em 1985. Ambos cresceram na riqueza garantida pelo pai. Primeiro nos esconderijos nas montanhas da Sierra Madre, depois nas celas das prisões, de onde ele efetivamente gerenciava o cartel por meio de advogados e mensageiros. Eles souberam desde a infância o que o pai não sabia na juventude: que o dinheiro existe em abundância e que o Estado pode ser comprado. El Chapo, então, construía do zero, não tendo nada além de audácia e a disposição para matar. Agora, seus filhos mais velhos herdaram uma máquina para a qual não precisavam inventar a roda. Bastava apenas não deixá-la cair. Ovídio e Joaquim, os filhos mais novos de sua segunda esposa, Grimaldi Cervantes Pacheco,
cresciam num período em que o cartel de Sinaloa já era uma verdadeira corporação transnacional, com distribuidores em 80 cidades americanas e contatos na Colômbia, Ásia e Europa. Ovídio Guzmán Lopes, nascido em 1990, ingressou na estrutura do cartel no início dos anos 2000. Segundo a Promotoria Americana do Distrito Norte de Illinois, conforme exposto na denúncia apresentada em 2018, ele liderou uma das divisões-chave para a produção e transporte de fentanil, criando o que os agentes americanos chamavam de ala do fentanil do cartel. Seu irmão, Joaquim Guzmán Lopes, aproximadamente da mesma idade, também ocupou um posto na estrutura operacional, e foi ele quem, em julho de 2024, realizou o ato que explodiu todo o cartel por dentro. Mas sobre isso falaremos mais adiante. No dia 17 de julho de 1966, na vila de Xila, município de Aguililla, estado de Michoacán, nascia Nemésio Rubem Oceguera Cervantes. A história de seus filhos é fundamentalmente diferente. Rubem Oceguera González, conhecido como El Mentito, nasceu em 1994, no mesmo ano em que seu pai foi condenado por um tribunal americano por conspiração para distribuir heroína e recebeu 3 anos de prisão federal. O pai construiu o cartel do zero por 2 vezes. Primeiro no México, depois de sua deportação. O filho cresceu junto com a organização. Quando o CJNG foi fundado em 2010, Rubem tinha 16 anos. Aos 17, já estava presente em reuniões operacionais. Aos 20, ele comandava. Naquela época, seu pai o via como um sucessor do negócio. Agora, essa continuação terminou com uma sentença de prisão perpétua em uma penitenciária americana. A filha de El Mencho, Jessica Johanna Oceguera González, conhecida como La Negra nos documentos, era uma mulher de negócios. Ela administrava diversas empresas em Guadalajara, dedicava-se a importações e exportações. Tinha contas em diferentes bancos e, à primeira vista, levava uma vida legal. Num segundo olhar, no entanto, tudo isso fazia parte da infraestrutura financeira do CJNG. Em 2021, Jessica foi presa nos Estados Unidos e, em junho de 2021, foi condenada pelo Tribunal Federal do Distrito de Colômbia a 30 meses de reclusão por violação do regime de sanções. Ela se tornou a primeira integrante da família Mencho a ser condenada nos Estados Unidos. Naquela época, parecia um golpe capaz de desmoralizar toda a família. Agora é evidente. O cartel sobreviveu a essa prisão sem abalos significativos. Mencho havia construído níveis de proteção entre os parentes pessoais e as operações reais. A figura mais misteriosa e talvez mais perigosa desta família é Juan Carlos Valencia González, apelidado de El 03, enteado de El Mencho, filho de sua esposa Rosalinda González Valencia, de um casamento anterior. Ele nasceu na Califórnia e é cidadão dos Estados Unidos. Segundo a investigação do Wall Street Journal, publicada em março de 2026, é justamente El 03 quem agora reivindica o papel de novo líder do CJNG após a morte de seu padrasto. Naquela época, no início dos anos 2010, ele não era a figura mais proeminente. Um coordenador financeiro que trabalhava silenciosamente e sabia como passar despercebido. Agora, seu nome figura em interceptações e relatórios da Guarda Nacional do México, como um dos principais pretendentes ao trono de uma organização com um faturamento anual que, segundo estimativas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, se aproxima de 15 bilhões de dólares. El Chapo explicava pessoalmente aos seus filhos a lógica da federação. Vocês não são czares. Vocês são gerentes de rotas. Suas palavras foram reproduzidas nos testemunhos do julgamento em Brooklyn, entre 2018 e 2020. El Mencho construía de forma diferente: verticalização, disciplina
estilo militar. E era justamente esse modelo que tentou transmitir a Rubén. Nem no primeiro, nem no segundo caso, a transferência se completou plenamente. Os filhos de El Chapo adotaram a rentabilidade do modelo paterno, mas não a paciência. O filho de El Mencho adotou a crueldade do modelo paterno, mas não o cálculo estratégico. Naquela época, os pais construíam organizações capazes de sobreviver às suas prisões. Agora, os filhos não conseguiram construir nada capaz de sobreviver aos seus próprios erros. Em 1989, quando Miguel Ángel Félix Gallardo foi preso e dividiu o México em zonas de influência entre seus homens, Joaquim Guzmán obteve o controle da rota através de Sinaloa e da costa pacífica. Foi nesse momento, de fato, que o Cartel de Sinaloa nasceu. No início dos anos 2000, ele havia se transformado em uma organização que controlava, segundo estimativas da DEA, mais da metade de todo o narcotráfico no hemisfério ocidental. Quando El Chapo foi preso pela segunda vez em 2014 e em 2015 escapou por um túnel de 1 quilômetro da prisão de Altiplano, e em janeiro de 2016 foi capturado definitivamente e em fevereiro de 2017 extraditado para os Estados Unidos, seus filhos não se desesperaram. Eles já vinham se preparando por anos para esse cenário. Os Los Chapitos, uma aliança informal dos filhos de El Chapo dentro do cartel de Sinaloa, não são uma estrutura legalmente definida. É, antes, um clã operacional dentro de uma organização maior. Iván Artivaldo Guzmán Salazar era responsável principalmente pela segurança operacional e pela ala armada, os chamados Chapos, o exército pessoal dos filhos. Segundo a denúncia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Iván gerenciava pessoalmente a compra de armas e coordenava as atividades de segurança de seu pai já no período em que este se escondia pela última vez nas montanhas. Jesús Alfredo, El Mochomo, era especializado em alianças estratégicas. Mantinha relações com fornecedores de cocaína colombianos e com as redes de distribuição nos Estados Unidos. Ovídio, apelidado de El Ratón, o Ratinho, a partir da metade dos anos 2010, concentrou-se em uma nova direção, a mais lucrativa: as drogas sintéticas, primeiramente o fentanil. Naquela época, na primeira metade dos anos 2010, o cartel de Sinaloa, sob a gestão de El Mayo Zambada, ainda vivia de acordo com as regras estabelecidas pela geração de Félix Gallardo: federação, estrutura horizontal, mínima violência contra a população civil, acordo tácito com o Estado. Agora, as regras mudaram. Os Los Chapitos introduziram no cartel de Sinaloa uma lógica militar vertical, que antes era o estilo característico de seus concorrentes, Los Zetas e CJNG. Isso se manifestava principalmente na escala da violência e na disposição de usá-la de forma pública e demonstrativa. Mas a contribuição principal da nova geração não foi a violência, e sim a química. Por volta de 2018 e 2019, os Los Chapitos, de fato, reorientaram a base produtiva do cartel das drogas tradicionais, cocaína, maconha, heroína, para o fentanil sintético. Os produtos químicos precursores, provenientes principalmente da China, eram importados nos portos mexicanos, principalmente através de Manzanillo e Lázaro Cárdenas, para depois serem entregues aos laboratórios nas montanhas da Sierra Madre, onde eram misturados e prensados em pílulas que imitavam os oxicodona, hidrocodona e outros analgésicos legais. Segundo o CDC, 2 mg de fentanil são uma dose letal. Isso significa que 1 kg de pó contém 500 mil doses potencialmente letais. Em março de 2025, o ICE e a DEA realizaram uma operação conjunta na qual liquidaram 3 grandes laboratórios de drogas sintéticas no estado de Sinaloa, confiscando, segundo dados oficiais, precursores suficientes para a produção de várias toneladas de produto acabado. Naquela época, nos anos 2000, o cartel lucrava com a cocaína,
um negócio de alto rendimento que exigia conexões com fornecedores colombianos, logística cara e um número significativo de intermediários. Agora, o fentanil é um negócio de natureza diferente. As matérias-primas são adquiridas de empresas químicas chinesas, às vezes por canais completamente legais, através de empresas comerciais fictícias na Ásia e na América Latina. A produção requer um químico com formação universitária e um laboratório do tamanho de uma garagem. O custo de produção de uma pílula é de poucos centavos. O preço na rua de uma cidade americana varia de 5 a 20 dólares. A margem de lucro é de milhares por cento. Segundo estimativas da Promotoria do Distrito Leste de Nova York, somente entre 2019 e 2023, a ala do cartel dos Los Chapitos, responsável pela produção de fentanil, gerou para a organização somas que totalizam vários bilhões de dólares. Foi um negócio que os Los Chapitos inventaram, construíram e escalaram. E é justamente isso que, no fim, os tornou mais valiosos para a justiça americana do que qualquer um de seus pais. E, consequentemente, também mais vulneráveis. Paralelamente, os Los Chapitos trabalhavam ativamente na diversificação, aumentando a produção de metanfetaminas, além do fentanil. Segundo a DEA, somente em 2025 foram apreendidas de fontes ligadas ao cartel de Sinaloa um total de mais de 172.853 libras de metanfetaminas. Não se trata de um subproduto. É uma produção paralela, voltada para diferentes segmentos de mercado. As metanfetaminas em cristais seguem principalmente para a Ásia e a Austrália, onde são pagas muitas vezes mais. O CJNG, sob El Mencho, operava de forma similar, mas com foco no trânsito de cocaína da Colômbia e da Bolívia. Segundo o INCB, em 2024, o México superou todos os recordes anteriores de volume de tráfico de cocaína. Os filhos construíram canais mais eficientes que os pais, mais invisíveis, mais ramificados e que reagem mais rapidamente às operações das forças da ordem. No dia 17 de outubro de 2019, em Culiacán, capital do estado de Sinaloa, ocorreu um evento sem precedentes no México. Um cartel armado derrotou abertamente o exército em batalha. As forças de segurança mexicanas realizaram uma operação para prender Ovidio Guzmán López. Ovidio foi detido em uma casa num bairro residencial da cidade. Contudo, em questão de minutos, os combatentes do cartel bloquearam todas as principais vias de Culiacán. Caminhões em chamas interromperam cruzamentos. Homens armados em picapes com metralhadoras, as técnicas, veículos militares artesanais cercaram toda a cidade. Eles fizeram reféns familiares de militares. Bloquearam rotas aéreas. Segundo dados oficiais do exército mexicano, naquele dia, 13 pessoas morreram nos confrontos, incluindo militares e civis. O governo mexicano de Andrés Manuel López Obrador tomou uma decisão que entraria para a história. Ovidio foi liberado. O presidente justificou a medida pelo desejo de salvar as vidas dos cidadãos. Críticos, e o lado americano, classificaram-na como uma capitulação do Estado diante de uma organização criminosa. Naquela época, o evento, denominado Culiacanazo, tornou-se o principal escândalo criminal do México em anos. Agora, ele surge como o ponto a partir do qual os Los Chapitos compreenderam definitivamente um princípio fundamental. O Estado recua se a pressão for suficiente. Eles aplicaram esse princípio várias vezes, até janeiro de 2023. No dia 9 de janeiro de 2023, o exército mexicano tentou novamente. Desta vez, a operação foi preparada com muito mais cuidado. Forças especiais da Guarda Nacional, com apoio de unidades do Exército e helicópteros, realizaram um ataque a uma fazenda no município de Jesus Maria, estado de Sinaloa. Ovidio Guzmán López foi preso. A reação do cartel foi imediata e ainda mais massiva do que em 2019.
Em poucas horas, os milicianos bloquearam os aeroportos de Culiacán e Mazatlán. Incendiaram dezenas de veículos, atacaram bases militares em diversas cidades do estado. Segundo dados do exército mexicano, durante os confrontos, não menos de 29 pessoas morreram, incluindo 10 militares. O aeroporto internacional de Culiacán foi fechado por algumas horas. Milhares de passageiros ficaram retidos nos terminais. Desta vez, o governo não recuou. Ovídio foi transferido para a prisão de segurança máxima de Altiplano, a mesma de onde seu pai uma vez escapara por um túnel de 1 quilômetro, e já em abril de 2023 foi extraditado para os Estados Unidos. Em Chicago, ele foi acusado de 27 crimes: tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, uso de armas de fogo no curso de delitos. Segundo a Promotoria do Distrito Norte de Illinois, apenas uma de suas áreas de atividade, o fornecimento de fentanil, rendeu ao cartel bilhões de dólares em lucros. No dia 10 de julho de 2025, Ovídio Guzmán López declarou-se culpado de todas as acusações, chegando a um acordo judicial com a promotoria. Segundo fontes dos serviços secretos americanos, como parte do acordo, ele começou a fornecer testemunhos sobre a estrutura operacional do cartel. No dia 1º de dezembro de 2025, seu irmão, Joaquim Guzmán López, também se declarou culpado. Desta vez, no Tribunal do Distrito Norte de Illinois, por acusações que incluíam a direção de uma organização criminosa contínua e o narcotráfico internacional. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, publicado no comunicado de imprensa oficial de 1º de dezembro de 2025, Joaquim era um dos líderes do cartel de Sinaloa e era diretamente responsável pelo fornecimento aos Estados Unidos de muitas toneladas de fentanil, cocaína, heroína e metanfetaminas. Naquela época, em julho de 2024, quando ele entregou aos agentes americanos o cofundador do cartel, El Mayo Zambada, traindo-o em troca de seu próprio acordo judicial. Muitos consideraram essa jogada uma brilhante manobra tática. Agora, ambos, tanto Joaquim quanto Ovídio, estão presos em penitenciárias americanas, aguardando sentença, e estão testemunhando contra sua própria organização. Naquela época, parecia uma traição. Agora, como o fracasso de uma geração inteira. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Mochomo, durante todo esse tempo permaneceu em liberdade e continuou o trabalho operacional. Ele foi preso uma vez, já em 2008, no México, e libertado. Naquela ocasião, o deixaram ir por vícios processuais durante a prisão, o que desencadeou um grande escândalo político no México. Agora, ele, um dos 2 filhos de El Chapo que permanecem em liberdade, ainda é procurado tanto pelo lado americano quanto pelo mexicano. Enquanto os filhos de El Chapo construíam a fábrica de fentanil e combatiam o Estado, os filhos de El Mencho seguiam seu próprio caminho, ainda mais curto. Rubén Oseguera González, El Menchito, foi preso pela primeira vez em abril de 2015 em Puerto Vallarta. Tinha 21 anos. Segundo as informações disponíveis, ele estava em um hotel resort quando as forças especiais mexicanas conduziram a operação. Eles o prenderam rapidamente. A organização não teve tempo de posicionar postos de guarda de alerta. Após a prisão, ele foi detido no México e depois extraditado para os Estados Unidos, o que se tornou o ponto sem retorno para o filho do fundador do CJNG. Naquela época, em 2015, seu pai estava no auge do poder. O CJNG acabara de abater um helicóptero militar usando um sistema de mísseis antiaéreos portátil, o primeiro caso desse tipo na história do hemisfério ocidental, em que uma organização criminosa usou um manpads contra um exército regular. El Mencho realizou narcobloqueios em 39 municípios simultaneamente, demonstrando que seu cartel era uma força militar capaz de paralisar regiões inteiras do país.
Agora, o filho desse homem é um condenado à prisão perpétua em uma penitenciária americana. No dia 6 de março de 2025, o Tribunal Federal do Distrito de Colômbia, em Washington, condenou Rubén Oseguera González à prisão perpétua, acrescida de 30 anos, sem direito à libertação antecipada. Além disso, o tribunal determinou a cobrança de 6 bilhões de dólares dele a título de indenização por danos. 6 bilhões de dólares. É a estimativa oficial, registrada pelo Tribunal Federal Americano, de sua contribuição financeira pessoal aos negócios do cartel. As acusações incluíam a participação em uma conspiração para a extorsão, o narcotráfico internacional de fentanil e cocaína, a conspiração para assassinar funcionários federais e o tráfico ilegal de armas. Segundo os depoimentos das testemunhas da acusação, El Mentito participou pessoalmente das execuções de concorrentes e de pessoas suspeitas de colaborar com as autoridades. Os advogados de defesa tentaram convencer a corte de que ele havia agido sob coação do pai e não tinha uma verdadeira escolha. A sentença diz que isso não funcionou. Jéssica Johanna Oseguera González, La Negra, trilhou um caminho diferente, formalmente mais civil, mas não menos criminoso. Nos documentos, era uma mulher de negócios. Gerenciava diversas empresas em Guadalajara. Dedicava-se a importações e exportações, tinha contas em diferentes bancos. Segundo dados do OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ela foi incluída na lista de sanções em abril de 2015, no âmbito da Kingpin Act. Suas empresas eram instrumentos para a lavagem de dinheiro do CJNG. Em junho de 2021, Jéssica foi condenada pelo Tribunal Federal Americano do Distrito de Colômbia a 30 meses por violação do regime de sanções e, em abril de 2022, voltou à liberdade. Sua prisão tornou-se o primeiro caso judicial público a ligar diretamente a família Mencho à justiça americana. Naquela época, muitos consideravam isso um sinal de que a família seria detida. Agora, é claro, o cartel sobreviveu a essa prisão sem abalos significativos. Os níveis de proteção entre os parentes pessoais e as operações reais haviam sido construídos com antecedência. A figura mais misteriosa e talvez mais perigosa neste ambiente familiar é o enteado de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, conhecido pelo codinome El03. Ele nasceu na Califórnia e é cidadão dos Estados Unidos. Diferentemente de Rubén, Juan Carlos nunca ocupou papéis de comando públicos dentro do cartel. Sua função eram os esquemas financeiros, a logística internacional e as negociações com parceiros. Justamente essa invisibilidade o tornou o ativo mais valioso da família no momento da crise. Segundo a investigação do Wall Street Journal, publicada em março de 2026, e o material do El País, de 6 de abril do mesmo ano, é justamente El 03, junto com vários comandantes da estrutura dos Los Cuines, o principal candidato à liderança do CJNG após a morte de Mencho. Naquela época, no início dos anos 2010, Juan Carlos Valencia González era simplesmente o filho da esposa de Mencho, um jovem com passaporte americano e contatos de negócios, sobre quem praticamente nada se sabia nem na DEA, nem nos serviços secretos mexicanos. Essa era a sua principal vantagem, a invisibilidade. Agora, a julgar pelas conversas interceptadas e pelos relatórios analíticos da Guarda Nacional do México, ele está à frente de uma organização com um faturamento anual que se aproxima, segundo as estimativas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, de 15 bilhões de dólares. E até agora permanece livre justamente porque sabe como se manter invisível. No dia 25 de julho de 2024, em um pequeno aeroporto privado em Santa Teresa, no estado do Novo México, aterrissou um avião bimotor Beechcraft. 2 pessoas saíram dele. O primeiro, o quarentão Joaquim Guzmán López, um dos filhos de El Chapo. O segundo, o homem de 76 anos.
Ismael El Mayo Zambada Garcia, cofundador do cartel de Sinaloa, o homem que os serviços secretos americanos perseguiam há quase 40 anos. Um grupo de agentes federais já os aguardava. Naquela época, poucas horas antes, El Mayo pensava em voar para um encontro com Joaquim, o filho de seu antigo parceiro, para discutir uma disputa territorial dentro do cartel. Ele conhecia o rapaz desde a infância. Segundo as próprias palavras de Zambada, expostas em uma declaração sua através de um advogado, eles me atraíram para uma emboscada. Os promotores americanos definem o ocorrido como uma rendição voluntária. Seja como for, o resultado é um só: a maior traição na história do narcotráfico mexicano. O motivo de Joaquim Guzmán Lopes era evidente. Ele havia firmado um acordo secreto com a promotoria americana, e o principal presente foi El Mayo vivo. Em troca, uma redução de sua própria pena. Segundo os autos do processo, publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 1º de dezembro de 2025, quando Joaquim se declarou culpado, seu acordo incluía a obrigação de colaborar com as investigações. Entre os dados supostamente transmitidos por ele estão os esquemas de transferências financeiras do cartel, as listas de funcionários corruptos e os nomes de agentes da DEA que vendiam informações operacionais ao cartel. Naquela época, em Sinaloa, pensavam que Joaquim era um estrategista inteligente, que havia se livrado do principal concorrente dentro da organização de uma só vez. Agora, ele é um prisioneiro aguardando sentença, e suas ações não são definidas como uma estratégia, mas como um erro catastrófico. A reação do cartel foi imediata e sangrenta. No dia 1º de agosto de 2024, o filho de El Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, divulgou uma gravação de áudio na qual declarava guerra aos Los Chapitos. Não lutaremos contra o governo, lutaremos contra quem traiu nosso pai. No dia 9 de setembro de 2024, em Culiacán, ressoaram os primeiros disparos. Esta é a data oficial do início da Guerra Civil dentro do cartel de Sinaloa, entre a facção La Maíza, os Homens de Zambada, e os Los Chapitos. Segundo dados do Conselho Estadual de Segurança Pública do México, somente no primeiro ano de guerra no estado de Sinaloa foram registrados mais de 1.828 homicídios e mais de 2.390 desaparecimentos forçados. Culiacán, em poucos meses, transformou-se em uma zona de operações militares ativas. Bloqueios de rua, carros em chamas em cruzamentos, corpos com cartazes em pontes como mensagens públicas, aulas escolares à distância regulares devido aos tiroteios. Tudo isso se tornou a norma para uma cidade com uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Segundo o Latin Times, até outubro de 2025, a facção La Maíza havia retomado o controle de 90% dos territórios anteriormente dominados pelos Los Chapitos. Naquela época, no final de 2024, muitos analistas previam a vitória dos filhos. Do lado deles estavam a marca, os laboratórios, os suprimentos internacionais de fentanil. Agora é evidente. Os homens de Zambada não lutavam por símbolos, mas por território, e venceram o confronto em campo. De acordo com os dados do Borderland Beat, divulgados no final de dezembro de 2025, os Los Chapitos haviam, até aquele momento, perdido 80% de seus comandantes regionais, mortos, presos ou cooptados pelo inimigo. 80% em menos de 500 dias. Esta não é a estatística de uma guerra, é a estatística de uma derrota. Ao mesmo tempo, o ICE, em janeiro de 2026, anunciou uma recompensa de $10 milhões por informações que pudessem levar à prisão de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, o mais velho dos filhos de El Chapo que permanecem em liberdade. Em abril de 2026, as autoridades americanas prenderam alguns membros de sua família no México, aumentando a pressão. Segundo fontes do New York Post, de 13 de abril de 2026, Iván Archivaldo ainda está foragido,
presumivelmente nas montanhas da Sierra Madre, as mesmas onde seu pai uma vez se escondeu. A história se repete. Apenas com menores chances de um final feliz. E com uma diferença fundamental. Quando El Chapo se escondia nessas mesmas montanhas, já o esperava um exército de admiradores em Sinaloa. Iván Artivaldo se esconde entre montanhas que agora são controladas por seu inimigo, La Maíça. Não é a mesma coisa. No dia 22 de fevereiro de 2026, por volta das 10 da manhã, horário local, nas montanhas do município de Tapalpa, no estado de Jalisco, um destacamento do exército mexicano, operando com o apoio de dados de inteligência da DEA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, cercou uma fazenda em uma área inacessível da Sierra de Tapalpa. Dentro dela estava Nemésio Rubem Oceguera Cervantes. Segundo a versão oficial do Ministério da Defesa mexicano, durante a operação iniciou-se um confronto armado, e El Mencho faleceu devido a ferimentos à bala durante o transporte. Naquela época, há uma década e meia, ele era um dos muitos chefões de médio porte do narcobusiness mexicano, sobre quem apenas jornais regionais de Jalisco escreviam. Agora, sua morte tornou-se a principal notícia criminal do planeta no ano de 2026 e imediatamente desencadeou uma reação em cadeia, cujas consequências ainda não terminaram. A reação do CJNG à morte de seu próprio fundador foi imediata e coordenada. Já na noite de 22 de fevereiro, o cartel atacou simultaneamente em 22 estados do México. Estradas foram bloqueadas, dezenas de veículos incendiados, delegacias atacadas. Segundo a Global Guardian, em apenas 24 horas, não menos de 25 militares da Guarda Nacional morreram. Os combatentes do cartel usaram armamentos anticarro e antiaéreos. Pela magnitude da coordenação, foi uma operação que a maioria dos exércitos regulares de pequenos estados não seria capaz de realizar em 24 horas. A organização perdeu seu fundador, mas não perdeu a capacidade de agir como uma estrutura militar. Então, a luta pela herança começou. O governo mexicano identificou 4 possíveis sucessores. O primeiro, Juan Carlos Valencia González, El 03. O segundo, Eric Omar Uribe Othón, El Don Farro, comandante militar em Michoacán. O terceiro e o quarto, diversos líderes regionais da estrutura dos Los Cuines. Segundo dados do governo do México, anunciados em 27 de fevereiro de 2026, nenhum dos possíveis sucessores possui a autoridade e a experiência operacional que Mencho detinha. Naquela época, o CJNG permanecia unido justamente porque tinha um fundador carismático e severo, que não tolerava divisões internas. Agora, esse homem não existe mais, e a questão de se o cartel conseguirá se manter como uma estrutura unida permanece aberta. No dia 28 de abril de 2026, apenas 2 meses após a morte de El Mencho, o exército mexicano desferiu outro golpe contra o CJNG. Durante uma operação no estado de Jalisco, foi preso Audias Flores Silva, El Jardinero, o jardineiro, um dos comandantes militares-chave do cartel. Segundo a CNN de 29 de abril de 2026, Flores Silva foi capturado literalmente em uma vala. Ele se escondia em um canal de irrigação no momento da chegada dos helicópteros do exército. Segundo o Ministério da Defesa mexicano, ele era um dos comandantes da máfia de El Mencho. Segundo a BBC, de 28 de abril de 2026, Flores Silva tinha ligações com o maior narcotráfico na rota América Latina, Europa. Segundo o El País, de 28 de abril de 2026, a prisão de El Jardinero foi o segundo grande golpe contra o CJNG em 2 semanas. Naquela época, antes da morte de Mencho, o CJNG era considerado praticamente invulnerável, graças a uma hierarquia rígida e a um sistema de separação de informações,
Cada um sabia apenas o que era necessário para a execução de sua tarefa específica. Agora, vê-se que a morte do fundador destruiu não apenas a cadeia de comando vertical, mas também o sistema de sigilo operacional. Várias prisões consecutivas testemunham que os serviços secretos obtiveram acesso a uma gama muito mais ampla de dados de inteligência. Os eventos de abril de 2026 pintam um quadro que difere nitidamente daquele existente há apenas um ano. No início de 2025, o CJNG representava uma estrutura monolítica, com um comando claro, presença em 40 países e um faturamento anual de aproximadamente 15 bilhões de dólares. Agora, a organização vive simultaneamente três crises: uma crise de sucessão, uma crise de segurança e uma crise de legitimidade. Segundo as informações disponíveis, diversos comandantes regionais do CJNG já iniciaram negociações com organizações concorrentes. Naquela época, isso seria chamado de traição, punível com a morte. Agora, isso se chama pragmatismo, e os pragmáticos sobrevivem às desordens melhor do que os idealistas. Para compreender por que os herdeiros se mostraram simultaneamente mais ricos e mais vulneráveis do que seus pais, é preciso analisar o modelo de negócios que eles construíram. Ele difere fundamentalmente do que existia nos anos 90 e 2000. Naquela época, os cartéis lucravam, antes de tudo, com o trânsito. Recebiam cocaína de fornecedores colombianos, transportavam-na através do território mexicano para os Estados Unidos e, por isso, recebiam sua parte. Era o negócio de um intermediário, altamente competitivo, dependente das relações com os colombianos e do controle sobre rotas específicas. Agora, os cartéis de Sinaloa e o CJNG são, antes de tudo, produtores. Eles mesmos fabricam a mercadoria. E a principal mercadoria é o fentanil. O esquema de produção, construído predominantemente com a participação dos Los Chapitos, funciona da seguinte maneira. Os produtos químicos precursores, principalmente NPP e 4-ANPP, são adquiridos de produtores chineses. Antes da introdução, em 2025, do Acordo Sino-Americano sobre o controle das exportações de 7 precursores-chave, essas substâncias químicas podiam ser compradas por meio de empresas comerciais totalmente legais. Após o acordo, os esquemas se complicaram. Os suprimentos passam por países terceiros, através de empresas fictícias intermediárias em Myanmar, Índia e Emirados Árabes Unidos. Segundo a DEA, os precursores são importados para o México, principalmente através dos portos de Manzanillo e Lázaro Cárdenas, escondidos em cargas de química industrial, materiais de construção ou equipamentos médicos. Em outubro de 2025, o OFAC impôs sanções contra uma rede de diversas pessoas físicas e empresas que gerenciavam os suprimentos de precursores para o cartel de Sinaloa através de uma cadeia nos Emirados Árabes Unidos e na Turquia. A produção do fentanil ocorre em laboratórios, dispersos pelas regiões montanhosas dos estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua. Os laboratórios são pequenos, intencionalmente. Se um for fechado, os outros continuarão o trabalho. Segundo dados de uma operação conjunta do ICE e da DEA, conduzida em fevereiro de 2025 no estado de Sinaloa, 3 estruturas liquidadas tinham uma capacidade produtiva total de algumas centenas de quilogramas de pó de fentanil por semana. O pó acabado é prensado em pílulas que imitam os analgésicos legais, oxicodona, M30, Percocet, hidrocodona. As pílulas são embaladas em invólucros, exteriormente idênticos aos de farmácia, e seguem para a logística. O transporte para os Estados Unidos é feito através de diversos canais paralelos simultaneamente. O primeiro, os túneis. Segundo a DEA, desde 1990, as autoridades americanas descobriram mais de 200 túneis ilegais sob a fronteira americano-mexicana. Os tecnicamente mais avançados, na zona entre Tijuana e San Diego,
são equipados com trilhos para carrinhos, ventilação e iluminação. O segundo canal, os postos de controle oficiais. A esmagadora maioria da droga é importada através dos postos aduaneiros legais nos compartimentos secretos de caminhões. O terceiro, as remessas postais através dos marketplaces da Darknet. Somente em uma operação de 5 dias da DEA contra o CJNG, entre 22 e 26 de setembro de 2025, foram presas 670 pessoas e apreendidas 1.157.672 pílulas falsificadas de fentanil. O aspecto financeiro deste negócio não é menos sofisticado. Segundo o Departamento do Tesouro americano, os cartéis lavam dinheiro através de uma combinação de transporte de dinheiro em espécie, compra de imóveis, empresas fictícias em Dubai, Panamá e Hong Kong, redes de casas de câmbio na fronteira californiana e, em medida cada vez maior, através de carteiras de criptomoedas. Em março de 2025, o OFAC impôs sanções contra 17 pessoas físicas e empresas que forneciam serviços para as operações financeiras do cartel de Sinaloa, parte das quais estava sediada na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Justamente esse nível financeiro é o mais difícil de destruir. Desmantelar fisicamente um laboratório é relativamente simples. Destruir uma rede financeira global, dispersa entre as jurisdições de dezenas de estados, é praticamente impossível sem uma colaboração internacional sem precedentes, que, por enquanto, não existe. Merece atenção especial a forma como mudou a interação dos cartéis com a corrupção. Naquela época, nos anos 90, a corrupção era um assunto individual. A pessoa certa recebia um envelope com dinheiro. Agora, segundo os testemunhos de Elmayo Zambada, transmitidos no âmbito do acordo judicial com os investigadores, trata-se de acordos sistêmicos com governadores mexicanos, chefes de distritos militares, oficiais aduaneiros em portos-chave. Segundo informações do Washington Post, de setembro de 2025, os testemunhos de Elmayo são uma bomba atômica para a elite política mexicana. Por enquanto, não foram publicados na íntegra, mas diversas dezenas de funcionários mexicanos, segundo os dados disponíveis, já estão consultando advogados sobre uma possível fuga do país. Isso significa que o modelo de negócios da nova geração não funciona mais através de executores corruptos individuais, mas através de uma integração sistêmica nas instituições estatais. Os pais viviam segundo códigos. Não porque fossem pessoas de bom coração, mas porque os códigos eram funcionais. Félix Gallardo construiu o cartel de Guadalajara sobre o princípio da divisão de territórios e da mínima violência entre os parceiros. El Chapo, no período de auge de Sinaloa, seguia a regra não escrita: não tocar em jornalistas, não matar funcionários estatais sem extrema necessidade, não lutar contra a população. Isso não era misericórdia, era pragmatismo. A violação dessas regras significava uma atenção excessiva por parte do Estado. El Mencho não aderiu a essa regra desde o início. Seu estilo era fundamentalmente diferente. Mas mesmo o CJNG, em seu período de ouro, operava segundo um código rígido próprio. As execuções públicas eram usadas como mensagens, e não como divertimento, e cada ação tinha um sentido estratégico. Para a nova geração, os códigos mudaram. A primeira mudança é a atitude em relação à traição dentro da organização. Naquela época, os cartéis preferiam resolver os conflitos internos de forma silenciosa. O dissidente desaparecia sem muita publicidade. Agora, a guerra entre os Los Chapitos e La Maíza é conduzida com uma crueldade pública que transformou Culiacán em uma zona onde os cadáveres com cartazes aparecem nas pontes como as notícias da manhã. Segundo dados da CNN, publicados em agosto de 2025, a taxa de homicídios no estado de Sinaloa cresceu 400% em um ano após a prisão de Elmayo. 400% não é uma nuance estatística. Isso significa que,
A cada semana, na região, matam-se 4 vezes mais pessoas do que há um ano. A segunda mudança é a atitude em relação à população civil. Segundo dados da ACLED, em Sinaloa, desde o início da Guerra Civil, em setembro de 2024, foram registrados diversas dezenas de incidentes com vítimas entre a população civil. Segundo dados de uma organização mexicana de direitos humanos, nos primeiros meses do conflito, 37 menores morreram nos confrontos entre as facções. 37 crianças. Naquela época, uma das regras não escritas do negócio dos cartéis era não tocar nas crianças. Essa regra era violada, mas sua violação era considerada algo excepcional. Agora, aparentemente, ela deixou de ser uma regra. A terceira mudança é a atitude em relação à publicidade. Os Los Chapitos utilizavam ativamente a narcocultura, os narcocorridos, canções que os glorificavam por nome em letras que se tornaram sucessos. Ivan Artivaldo e Jesus Alfredo estavam presentes em shows onde canções em sua homenagem eram cantadas publicamente. Era um novo tipo de legitimação, através da cultura pop. Naquela época, isso parecia audácia. Agora, é justamente essa publicidade que tornou seus rostos alvos para os serviços secretos americanos, que obtiveram dados de identificação suficientes. A quarta mudança é o horizonte estratégico. A geração de El Chapo e de El Mencho pensava em termos de décadas. A nova geração, a julgar pelas ações, pensa em termos muito mais curtos. Como sobreviver neste conflito? Como evitar a próxima prisão? Joaquim Guzmán Lopes entregou El Mayo e comprou alguns anos de negociações com os promotores, mas destruiu a posição de longo prazo de sua própria família na organização. Rubén Oceguera recebeu prisão perpétua aos 21 anos. Isso não é pensamento estratégico. É a sobrevivência tática de pessoas que cresceram nas organizações, mas não tiveram tempo de entender como elas funcionam a longo prazo. A quinta mudança é o uso das tecnologias. Naquela época, nos anos 90, os cartéis comunicavam-se por meio de mensageiros e rádios criptografados. Agora, os Los Chapitos e as estruturas do CJNG utilizam aplicativos de mensagens criptografadas, carteiras de criptomoedas descentralizadas e sistemas de armazenamento de dados em nuvem com autodestruição. Segundo a DEA, a interceptação das conversas dos cartéis complicou-se consideravelmente, justamente devido à massiva migração para aplicativos criptografados, como Signal, Telegram e plataformas criminosas especializadas. Isso indica que a nova geração não apenas adotou as tecnologias digitais, mas as integrou ao modelo operacional. Contudo, essas mesmas tecnologias criam novas vulnerabilidades. As transações em criptomoeda, sob determinadas condições, prestam-se à análise da blockchain, e os smartphones interceptados abrem acesso a redes inteiras. A arma é nova, mas a guerra, por enquanto, é vencida por aqueles que a usam, e não por aqueles que a inventaram. Na primavera de 2026, a tabela de equilíbrios de poder apresenta-se assim. O cartel de Sinaloa está em profunda crise. Ovidio Guzmán aguarda a sentença em Chicago. Joaquim Guzmán Lopes declarou-se culpado e colabora com as investigações. El Mayo Zambada, que tem 78 anos, em 17 de agosto de 2025, declarou-se culpado no Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova York por 3 gravíssimas acusações: organização criminosa, narcotráfico internacional de fentanil e lavagem de dinheiro. E começou a depor sobre a corrupção no exército mexicano, sobre contas em bancos suíços, sobre governadores em sua folha de pagamento. Ivan Artivaldo ainda está foragido. Por sua cabeça, o ICE oferece 10 milhões de dólares. La Maíza controla grande parte do território de Sinaloa. Mas La Maíza é uma organização sem líderes públicos. Seus comandantes preferem as sombras.
O CJNG está em uma crise de outra natureza. A organização está viva, as estruturas funcionam, os suprimentos continuam. Segundo a Euronews de 26 de fevereiro de 2026, analistas de crime organizado alertam: o CJNG pode sobreviver à morte de Mencho. O cartel não foi construído como um império pessoal de um só homem. Foi construído como uma corporação paramilitar com uma hierarquia rígida e comandos regionais descentralizados. Esse modelo é significativamente mais resistente à perda de um líder. No entanto, a série de prisões entre fevereiro e abril de 2026, El Mencho, depois El Jardinero e diversos outros comandantes, claramente interrompeu o ritmo operacional da organização. A questão não é se o CJNG sobreviverá. A questão é se ele se manterá como uma estrutura unida ou se desintegrará em diversos grupos regionais. Enquanto os analistas em Washington, Cidade do México e Bruxelas tentam responder a essa pergunta, em Sinaloa, continuam a matar, em Jalisco, continuam a empacotar pílulas, e em Ohio, Tennessee, Flórida, adolescentes continuam a comprar, via Snapchat, pílulas M30, que os matam 40 minutos após a ingestão. Segundo o CDC, em 2023, nos Estados Unidos, mais de 130 mil pessoas morreram por overdose de opioides, um recorde para toda a história do país. Uma parte significativa desse fentanil foi produzida por empresas que foram construídas justamente pelos Los Chapitos. O que o futuro mudará? A justiça americana apostou em algo fundamentalmente novo. Não tenta destruir os cartéis pela força, tenta comprá-los por dentro. Os acordos com Ovidio, Joaquim, El Mayo são uma estratégia de desagregação das organizações através de seus próprios líderes. Cada declaração de culpa fornece testemunhos que puxam consigo as prisões subsequentes. É mais lento do que as operações militares, mas talvez mais eficaz, porque não destrói as pessoas, mas a confiança sobre a qual se sustenta qualquer estrutura criminosa. Contudo, nenhum ex-promotor ou analista da DEA, com quem os jornalistas conversaram nos últimos meses, pronuncia a palavra vitória. Eles dizem pressão. Porque enquanto existir um mercado americano que consome fentanil em quantidades suficientes para matar 200 pessoas por dia, sempre haverá alguém pronto para servi-lo. Os Los Chapitos vão para a prisão. Os Los Mentitos já estão lá ou são procurados. Mas seus lugares serão ocupados por outros, sob outros nomes, com outros apelidos. Talvez os filhos daqueles que hoje se encontram no terceiro degrau da hierarquia do cartel e ainda não são conhecidos por nenhum jornalista no mundo. Naquela época, em 1989, quando Félix Gallardo dividia o México entre seus sucessores, ninguém conhecia os nomes de El Chapo e de El Mencho. Agora, conhecemos os nomes de seus filhos e sabemos como tudo terminou. A pergunta não é se o Estado vencerá. A pergunta é quando a próxima geração já estará recebendo seus codinomes e quantas pílulas terão tempo de produzir antes que o mundo volte a conhecer seus nomes. Há ainda outra pergunta, que é feita mais raramente, mas que talvez seja mais importante do que todas as outras. Aprendemos a medir as derrotas dos cartéis. Quantos foram presos, quantas toneladas apreendidas, quantos anos no total os líderes receberam. Mas quase não sabemos medir o que os cartéis fizeram às sociedades que atravessaram. Sinaloa é uma região onde, por várias gerações consecutivas, as crianças viram o cartel como uma escada normal para a carreira. Jalisco é um estado onde anúncios de recrutamento do CJNG eram colados nos pontos de ônibus. Segundo as ONGs mexicanas, a idade média de recrutamento nos cartéis diminuiu nos últimos 20 anos, para aproximadamente 14 a 16 anos. Isso significa que a próxima geração já está se formando,
justamente agora, enquanto ocorrem os processos contra os Los Chapitos e enquanto o CJNG busca um novo líder. Naquela época, parecia que bastava prender o homem principal e o sistema desabaria. Agora, é claro, os sistemas, integrados na economia e na cultura de regiões inteiras, não desabam por uma única condenação. Eles se adaptam, mudam de nome e continuam.